Olá, bem-vindos à nossa disciplina de eletromagnetismo. Estamos iniciando essa disciplina com um tema que decidimos designar por Introdução ao Eletromagnetismo. Ou seja, a gente deve começar analisando alguns aspectos introdutórios do eletromagnetismo. Na primeira aula do tema 1, de acordo com o que consta aqui, vamos abordar rapidamente a questão da estrutura da matéria. Uma introdução, na realidade, vamos procurar fazer um resumo de 2.500 anos de história, o que se percebe que não dá para fazer neste tempo, levando em conta todos os detalhes, todos os desenvolvimentos históricos. O que nós vamos fazer aqui é uma história muito curta e apresentando o que nós entendemos hoje sobre a estrutura da matéria. Então, é algo muito rápido o que vamos apresentar. E tudo começa, na realidade, na Grécia Antiga. Muita coisa começou na Grécia Antiga por conta do interesse dos filósofos, da natureza, aqueles que se preocupavam com a natureza. E aí nós tínhamos duas linhas de pensamento, né? Uma linha que advogava que tudo seria feito a partir da água, por exemplo, Tales de Mileto, outros o ar, outros achavam que tudo seria feito de terra, outros acreditavam que seria o fogo, e finalmente esse aqui, que eu gosto muito da ideia dele, que tudo seria constituído a partir desses 4 constituintes básicos, né? Mas havia um outro grupo de pensadores, de filósofos, que viveram cerca de 400 anos antes de Cristo e que defendiam a ideia do que nós chamamos hoje de átomos. Tudo seria formado a partir de átomos. Milhares de átomos, um número muito grande de átomos. No início pensavam eles, né? Demócrito é o grande divulgador dessas ideias, na verdade. O fato é que hoje sabemos que, de fato, os atomistas tinham razão, né? A matéria é composta por átomos, mas com o tempo, e isto a partir do final do século XIX, início do século XX, nós percebemos que a matéria, bem como a radiação, toda a matéria ordinária, mas não vamos entrar nesses detalhes, tá certo? Toda a matéria e a radiação, olha só que coisa curiosa, lembra a ideia de Empédocles. São 4 constituintes só. 4. Esses constituintes têm o nome de elétron, próton, nêutron e os constituintes da radiação, fótons, são partículas. 4 partículas, 2 delas elementares, que são esta e essa, e 2 partículas que hoje sabemos serem compostas por outras. O fato é que tudo no nosso mundo físico
é constituído por 4 partículas, ou 4 elementos, né? Substituímos a água, terra, ar e fogo por esses 4. É assim a estrutura da matéria. Tudo é formado a partir destas 4 partículas, né? Em particular, veja bem, numa ordem praticamente levando em conta a história do universo, mas não vamos contar isso agora, né? O fato é que nós temos, em primeiro lugar, uma coisa curiosa. Os prótons e nêutrons formam estruturas, contendo, por exemplo, 3 prótons e 3 nêutrons. Essas estruturas são conhecidas como os núcleos, né? Os núcleos. E como nós temos vários núcleos, nós dizemos temos vários isótopos dos vários elementos, né? Temos aqui núcleos como, por exemplo, o do urânio, que tem 238 prótons e nêutrons, né? De forma que nós temos núcleos compostos por apenas um próton, por um próton e um nêutron, e assim por diante, né? Então, por exemplo, só o átomo de hidrogênio tem 6 isótopos conhecidos, né? O primeiro seria só um próton, que é o usual, um próton e um nêutron, o deuteron, e assim por diante, né? O fato é que nós temos uma profusão de isótopos para cada elemento químico. Eles diferem pelo número de nêutrons no núcleo do átomo associado àquele elemento químico, né? Ora, mas também seguindo uma evolução histórica desde a origem do universo, nós temos os átomos como as estruturas que, a rigor, como pensavam os gregos atomistas de antigamente, né? Nós temos átomos. O que são átomos? Átomos são agregados, como vemos aqui nessa figura, né? Onde em alguma etapa ao longo da história do universo, os elétrons vieram a se juntar aos núcleos, porque os núcleos começaram antes na história do universo. De forma que os elétrons vieram a se juntar aos núcleos, formando átomos, né? E nós sabemos de mais de 100 de átomos, né? Ora, o que são átomos? Nos átomos nós temos, então, um núcleo, e se nesse núcleo, por exemplo, temos 3 prótons, né? Se nesse núcleo temos 3 prótons, que é este o caso aqui considerado, então esse átomo ele é formado por um núcleo que contém 3 prótons e exatamente 3 elétrons que giram, gravitam, né, em torno do núcleo, né? E essas são as estruturas básicas, e temos vários tipos de átomos, né? Por exemplo, este aqui é o átomo de hidrogênio, né? Ele contém o núcleo, é apenas o próton, mais um elétron girando em torno dele. Mas temos, por exemplo, o próximo elemento, né, é o hélio, que tem 2 elétrons e 2 prótons no núcleo, juntamente com 2 nêutrons, né? O fato é que, assim, em princípio, nós temos a formação de átomos que ocorreram ao longo da história do universo, começando pelos átomos bem leves. Mas isso é uma história que não vale a pena a gente contar agora. A partir dos átomos, e logo depois da formação dos átomos,
na história do universo, nós tivemos a formação de moléculas, né? De moléculas, como, por exemplo, a do hidrogênio, H2, né? O fato é que moléculas são aglomerados de átomos e elas são importantes para entender a estrutura da matéria. Ora, a partir dessas estruturas, né, esta aqui, por exemplo, é a molécula de hidrogênio, né, cuja base para o entendimento dela é a ideia de compartilhamento, né, de elétrons. Esse elétron pertencendo a esse átomo e esse elétron pertencendo a esse átomo. É uma forma de você agregar dois átomos, né? Claro que temos moléculas mais complexas do que esta, como, por exemplo, a molécula da água, né? Aqui nós temos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio se juntando, formando as moléculas. Mas a coisa não para por aí. O fato é que estes átomos e moléculas, por conta de ligações possíveis entre eles, formaram a matéria dita condensada, a matéria ordinária, como, por exemplo, esta aqui. Esta aqui é mais fácil de entender. O sal de cozinha. E o que nós temos no sal de cozinha? Uma estrutura cristalina, onde aqui se encontra um átomo de sódio e aqui um átomo de cloro. Veja, para cada átomo de sódio temos um átomo de cloro numa estrutura cristalina como essa, né? Então aqui eu tenho cloro, aqui eu tenho cloro, aqui eu tenho o sódio aqui também, né? Veja só que coisa bonita, uma estrutura cristalina. E assim nós podemos entender a formação de toda a matéria, né? Com base no quê? Na ideia de que temos os constituintes do átomo, os constituintes do núcleo, os núcleos e os elétrons formando os átomos, átomos formando moléculas e átomos e moléculas formando toda a matéria que nós observamos, que nós podemos tocar, uma mesa, um computador e assim por diante. O fato é que as coisas se passam exatamente como está nessa figura, né? Vamos esquecer essa parte aqui, porque nós não abordamos, né? Mas o fato é que em algum ponto na história do universo nós tivemos a formação de prótons e também de nêutrons, né? A partir de objetos mais elementares conhecidos como quarks. Mas essa foi a primeira fase, né, na história do universo, a formação de prótons e nêutrons. Esses prótons e nêutrons, em seguida, formaram núcleos dos diversos elementos, né? Depois da formação dos núcleos, tivemos uma fase onde no universo nós tivemos a formação de átomos. Ou seja, a partir dos núcleos, esses núcleos se juntaram aos elétrons existentes no universo, formando átomos. Logo em seguida, a formação de moléculas, numa outra etapa. Esses átomos e moléculas formam cristais, né, como, por exemplo, o sal. O fato é que tudo no nosso mundo, em resumo, é tal, e a matéria, estamos falando aqui da matéria, a matéria, então, pode ser pensada como constituída a partir de átomos, é a nossa visão hoje. No entanto, esses átomos, eles resultam da
aglomeração de três partículas, os prótons e os nêutrons e os elétrons. Fótons a gente vai discutir depois.